Esse Enem sempre enrolando um monte, mesmo nas questões mais simples. Eu sou Gui Marques e hoje nós vamos resolver mais 5 questões do Enem 2023. Vamos dar uma olhada nos enunciados? Primeiro enunciado, ele mostra uma foto de uma construção de uma cisterna e diz assim: a foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna que é uma espécie de uma caixa d'água grande enterrada, tá? Uma cisterna como essa na forma de um cilindro circular reto com 3 metros quadrados de área da base. Opa, isso é super importante para a gente. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. Isso aqui também a gente vai usar. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos no mesmo dia, conforme o quadro. Então ele diz ali que às 6 horas da manhã o nível da água estava 0,5 metros. 8 horas, 1,1 e assim por diante. Qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna? Então, gente, o que você tem que pensar é o que acontece em uma hora. Em uma hora, eu vou ter um determinado volume em metros cúbicos e esse vai ser o resultado da vazão em metros cúbicos por hora, tá? Vamos pensar o seguinte: das 6 até as 8, já que a vazão é constante, não interessa qual é o horário que você vai pegar aqui. Interessa que você pegue um intervalo entre dois horários quaisquer. Pode ser das 8 ao meio-dia, pode ser do meio-dia às 3 também. Das 6 às 8 são 2 horas, certo? Nestas 2 horas, o nível da água subiu 0,6 metros. Concorda? De 0,5 mais 0,6 vai dar 1,1. Então, se em 2 horas, ele subiu 0,6 metros, então é porque em uma hora a gente vai ter uma variação do nível da água de 0,3 metros, tá? E qual é o formato que a água vai ficar dentro da cisterna ao longo de uma hora para preencher esse formato dentro da cisterna? Se a cisterna tem o formato de um cilindro circular reto, então você pode dizer que você tem aqui um cilindro circular reto, tá? Imagine que a cisterna é maior do que isso, mas este vai ser o volume que você vai ter ao longo de uma hora sendo jogado dentro da cisterna. E eu quero calcular quanto de água vai entrar nessa hora, tá? Em uma hora a gente já sabe que a altura que a água vai chegar, ela vai de um ponto mais baixo aqui até um ponto mais alto, subindo 0,3 metros. E ele falou pra gente, ele já deu, não deu nem o raio, ele deu a área da base. A área da base é de 3 metros quadrados, portanto eu posso dizer que a área da base é 3 metros quadrados. Gente, você sabe que o volume de cilindro, volume de prisma, né, cubo, paralelepípedo, retângulo, é sempre a área da base vezes altura. Então, o volume da água ocupada durante uma hora aqui, ó, subindo a altura de 0,3 metros, é a área da base, que é 3, vezes altura 0,3. Isso vai dar 0,9 e o resultado vai sair em metros quadrados vezes metros, que é metro cúbico. Ora, isso não aconteceu ao longo de uma hora? Se isso aconteceu ao longo de uma hora, a vazão é de 0,9 metros cúbicos por hora. Portanto, 0,9 é a vazão que ele pediu. Tá bom? Vamos dar uma olhada na próxima questão? Então, o próximo enunciado, a questão 147, diz assim: num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. Então, a tela está aqui. Ó. O ponto Q1, que é esse, representa a posição de um jogador que está com a bola. Tá? Então, ele está aqui. Ó. O jogador está com a bola nesse ponto Q1. E os pontos Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os 2 pés da trave mais próxima deles. Então, os pontos A, que está aqui, e B, que está aqui, certo? E os outros pontos Q2 até Q6 são os jogadores. No momento da partida retratada, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passada para um dos outros jogadores das posições Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, cujo ângulo AQNB tem a mesma medida do ângulo alfa, que é esse ângulo alfa aqui
que ele mostrou para a gente também. Ele quer saber o ângulo entre A, um jogador, e B, de tal forma que o ângulo alfa seja igual a esse ângulo entre a trave, o jogador e a outra trave. Qual é o jogador que receberá a bola? Gente, esse exercício é basicamente o seguinte: se você tiver uma circunferência, isso já apareceu em vários outros testes, tanto do Enem, né? Mesmo no Enem já teve uma questão que a gente já resolveu em 2023, que falava disso também. Quando você tem uma circunferência e você tem nesta circunferência um ponto da circunferência que enxerga um determinado arco da circunferência, vamos imaginar que este arco tenha uma medida, por exemplo, de 90 graus. Tá? O arco dos 360 da circunferência, eu peguei uma partezinha que representa 90 graus. Este ângulo é chamado de ângulo inscrito na circunferência. Por quê? Porque o vértice dele está na circunferência. Quando você tem um ângulo assim, um ângulo inscrito, e ele está num arco, ele está enxergando um arco de 90 graus, ele vai valer a metade do arco. Ele mede aqui 45 graus. Isso é que a gente chama de ângulo inscrito na circunferência, tá? É diferente de você ter aqui do centro o que a gente chama de ângulo central. Então, se a gente tivesse aqui um ângulo central, que sai do centro da circunferência, o vértice está no centro, e olha para o mesmo arco de 90, aí esse ângulo central, ele teria uma medida igual à medida do arco para o qual ele está olhando. Aqui seria também 90 graus, certo? Então, o ângulo inscrito, ele vale metade do arco. O que a gente precisa enxergar nesse problema é o seguinte, ó, ele já traçou estas circunferências que passam por A, B e pela posição do jogador. Você enxerga nesta circunferência onde está o jogador Q1, que está aqui, ó, nesta posição. Você enxerga que ele está olhando, né, esse ângulo alfa aqui é um ângulo inscrito e, portanto, obrigatoriamente, esta medida aqui, ó, esta medida do arco AB vai ser o dobro de alfa. Por quê? Porque o arco dividido por 2 dá o ângulo inscrito, certo? Agora, existe um outro jogador que está na mesma circunferência, que é o jogador Q3. Se você traçar aqui do jogador Q3 um ângulo que vai até A e vai até B, como esse também é um ângulo inscrito na circunferência, como esse também é um ângulo que tem vértice na circunferência aqui, na mesma circunferência, ele vale a metade do arco 2α. Portanto, ele vale também alfa. O que você tem que perceber é que o Q3 é o único jogador que está na mesma circunferência que o jogador Q1, que é aquele que está com a bola. Portanto, é o único que vai ter o mesmo valor de alfa para o ângulo que ele enxerga uma trave e a outra trave. Então, quem é que vai receber a bola, no caso? Aquele jogador que tiver o ângulo com a mesma medida do ângulo alfa. Quem é que vai receber a bola, então? Só pode ser o jogador Q3. Certo? E aí a gente tem a resposta, letra B. Beleza? Podemos passar para o próximo? Então, gente, esse próximo exercício é o seguinte. Questão 148. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos, inscrevem-se os números de 1, ou escrevem-se os números de 1 a 6, nem ler mais consegue, né? Sem repetição, com um número em cada círculo. Vou escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Opa, então as somas dos números têm que ser iguais de cada lado. Então, este mais este mais este tem que dar um determinado resultado à soma, que é igual a esse mais esse mais esse, que é igual a esse mais esse mais esse. Certo? Então é isso que a gente vai buscar fazer nesse triângulo mágico. Considere que os números colocados nos vértices, quer dizer, nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice, não no meio do lado, né? Nos vértices do triângulo estejam em PA, progressão aritmética, de razão
2. Então, se vai ser uma PA de razão 2 usando os números que são de 1 a 6, então a gente só tem duas possibilidades, concorda comigo? Eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu estou buscando 3 números para colocar nos vértices. Quais são as duas PAs de razão 2 que eu consigo aqui? Se eu começar com 1, mais 2 dá 3, mais 2 dá 5. Se eu começar no 2, mais 2 dá 4, mais 2 dá 6. Eu não tenho outra possibilidade de PA com 3 números usando só os 6 primeiros, certo? Então, eu tenho duas possibilidades aqui, ó. 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. E eu tenho que preencher com os 6 números, mas esses números aqui vão nos vértices, certo? Esses números aqui vão nos vértices. Então, a gente vai ter que pensar nos dois casos em que a gente tem 1, 3 e 5 nos vértices. Agora, pensa o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, inicialmente, 1, 3 e 5, em qualquer ordem, tá? Quais são os números que sobraram para a gente colocar? 2, 4 e 6, foi? Se a soma dos lados tem que ser sempre a mesma, então eu vou pensar da seguinte maneira. Você concorda que eu tenho os dois menores números aqui são 1 e 3? Num dos lados, aqui eu tenho 1 e 3, aqui eu tenho 1 e 5, aqui eu tenho 3 e 5. Para que a soma seja igual, eu vou usar a seguinte lógica. Vamos ver se a gente consegue preencher dessa forma e dar certo, né? 1 e 3 são os dois menores, então eu vou colocar entre eles, para aumentar um pouquinho essa soma desse lado, eu vou colocar o 6. 3 e 5 são os dois maiores, então para diminuir essa soma, eu vou colocar o 2. E o 4 que sobrou, eu vou colocar aqui. E agora a gente vai verificar se a soma é a mesma para cada um dos lados. Ó. 3 mais 6, 9, mais 1, 10. Aqui a soma é 10. 1 mais 4 mais 5 também dá 10. 3 mais 2 mais 5 também dá 10. Opa, legal. Então a gente conseguiu uma possibilidade com somas 10. É claro que eu posso colocar 1 aqui, o 3 aqui e o 5 lá. Ou eu posso permutar esse 1, 3 e 5 de qualquer forma. E aí eu vou jogar os valores aqui de dentro usando a mesma lógica, né? Mas em todos eles, a soma vai dar 10, concorda comigo? Porque sempre vai ter 1 e 3 em algum lado, e eu vou ter que colocar um número maior aqui para poder fechar a soma igual. Então, 6 vai estar entre o 1 e o 3. Isso é uma solução, uma categoria de soluções ali, né? São várias soluções que são obtidas só trocando 1, 3 e 5 de lugar, mas sempre o 6, o 4 e o 2 vão acompanhar para poder dar a mesma soma, sempre 10. Foi? Vamos agora pensar, não no 1, 3 e 5, mas vamos pensar em uma outra soma que a gente possa fazer aqui, ó. Fazer um outro triângulo. Agora a gente já usou 1, 3 e 5 nos vértices. Agora eu vou usar o 2, o 4 e o 6. Restando colocar 1, 3 e 5, certo? Vamos usar a mesma lógica? O menorzinho, 2 e 4, eu vou ter que completar com o maior número aqui para poder dar a mesma soma. O maior, 6 e 4, os dois maiores números, eu vou completar com o número menor que eu tenho para poder fazer a soma. E o 2 e o 6, restou apenas, né, eu já usei o 5, já usei o 1, restou apenas colocar o 3. Então vamos lá. Soma aqui 2 e 5, 7 e 4, 11. 2 e 3, 5 e 6, 11. 4 e 6, 10 e 1, 11. Então conseguimos fazer o triângulo mágico. A soma dos três lados é igual. E agora vamos ler as afirmativas para ver o que a gente tem como verdadeiro. Há somente uma solução possível. E as somas em cada lado do triângulo são iguais a 7. Tem nada a ver o que ele falou. São duas soluções possíveis e as somas são 10 e 11, certo? Então, esse aqui já não é. Somente uma solução possível também não é. Duas soluções com somas 7 e 9, errado. Somas 9 e 12, errado. Somas 10 e 11. Soma 10 num caso, soma 11 no outro. Então, esse aqui está certo, esse aqui está certo, e ele diz que tem duas soluções possíveis. Portanto, a gente tem a letra E. Certo, gente? Beleza? Passamos para a próxima, então? Vamos lá. Então, essa próxima questão diz assim: no alojamento de uma universidade, alguns quartos com padrão, tá. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado.
Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes serão depositados na urna, sendo que, agora, para cada estudante do primeiro ano será depositado um único cartão com seu nome. Para cada estudante do segundo ano, 2 cartões no nome dele, para ele ter mais chance de ganhar. E para cada estudante do terceiro ano, 3 cartões com seu nome, certo? Foram inscritos 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo ano e 100 do terceiro ano. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Qual é a probabilidade do vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Então, gente, essa é tranquilinha, né? Alunos do primeiro ano. Quantos são? São 200 alunos. Porém, esses 200 alunos, como é um cartão por aluno, vão ter 200 cartões. No segundo ano, são 150 alunos e a gente vai ter 2 cartões por cada estudante do segundo ano. Portanto, vão ser 300, 150 vezes 2, cartões. Certo? E no terceiro ano, a gente tem 100 estudantes, né? 100 alunos. Com um total, 3 para cada aluno, 300 cartões. Cada aluno vai ter 3 cartões com seu nome. Total de cartões que vão ser depositados na urna vai ser 600, 800, né? 800 cartões. Qual a probabilidade, que a gente sempre considera como sendo casos favoráveis sobre casos possíveis? Qual a probabilidade do vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Portanto, me interessam estes 300 cartões, que são os casos favoráveis. Num total de quantos? 800 cartões que podem ser sorteados, certo? Corta 00 em cima com 00 embaixo, você vai ter 3/8. Entendendo o problema e escrevendo rapidamente o número de cartões, você rapidamente chega na resposta 3/8 e passa para a próxima questão. Essa você fatura rápido, beleza? Vamos lá para a próxima então, que é a última de hoje. Vamos lá para a última questão de hoje então? Ele diz o seguinte: a água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório em formato cilíndrico circular reto. Formato de cilindro. Olha, cilindro de novo na prova do Enem aí. Hoje, nessas questões, a gente já resolveu, na 146, se não me engano, tinha volume de cilindro. De novo, volume de cilindro. Né? Aquela da cisterna, lembra que a gente resolveu agora há pouco. Cujo raio da base mede 5 metros. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia, tá? Então, já vamos só escrever isso daqui para a gente não esquecer. Um morador consome 200 litros de água por dia, certo? No mês de junho de determinado ano, o vilarejo festejou o seu dia do padroeiro e houve um gasto extra de água nos 20 primeiros dias. Passado esse período, as pessoas verificaram que a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água, ou seja, a altura da água dentro do reservatório, estava em 1,5 metro. Então, o nível da coluna de água, a altura da água, estava em 1,5 metro. Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Então, durante 10 dias, eles vão consumir menos do que eles estão acostumados a consumir. Considere 3 como aproximação para π. Isso aqui a gente vai usar bastante. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias? Então, vamos começar pensando o seguinte.
Isso é o que ele consome normalmente, sem racionar, tá? Vamos colocar aqui um cilindro, e neste cilindro vamos marcar aqui a altura de água, né? Aqui está o centro do cilindro. Centro da base, né? Aqui está o raio, que ele disse para gente que esse raio aqui mede 5 metros, né? Tá aqui, ó, 5 metros. E ele disse que a água aqui dentro, ó, vamos fazer uma aguinha aqui. Então, que a água estava baixa, né? Ela estava aqui, ocupando uma parte desse cilindro. E que essa água estava ocupando uma altura de 1,5 metro, né? Isso aqui, ó, 1,5 metro. 1,5 metros. Bom, aí a gente pode calcular qual é o volume de água que tem nesse reservatório, certo? O volume de água que tem no reservatório sobrando para eles usarem durante esses próximos 10 dias vai ser a área da base vezes a altura. Bom, se o raio vale 5, eu posso dizer que a área da base é a área de um círculo de raio 5, portanto, πr ao quadrado, π vezes 5 ao quadrado vai dar 25π metros quadrados. Mas olha, ele falou para considerar 3, aproximação do π. Então já vamos colocar aqui, ó, 25 vezes 3. Vamos adotar o valor que ele disse que era para adotar para π. Então isso vai dar aproximadamente 75 metros quadrados de área da base. Certo? Então vamos calcular o volume de água. O volume de água vai ser a área da base, que é 75, vezes a altura, que é 1,5 metro. Gente, em vez de ficar fazendo conta aqui vai dar 137... Não, 75 mais 37,5, 107,5. Besteira. Deixa assim indicado, só saiba que isso está saindo em metros cúbicos, tá? E a gente está vendo aqui, ó, que a gente tem medidas em litros. Então, uma coisa que eu gostaria que você nunca esquecesse, que 1 metro cúbico é a mesma coisa, tem a mesma quantidade de 1.000 litros. Isso aqui é super cobrado. Você tem que saber de cabeça que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Por favor, guarde esta informação. Se você não for guardar mais nada desse enunciado, pelo menos, né, dessa questão, pelo menos esta informação, lembre, tá? Cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Pensa numa caixa d'água. Uma caixa d'água de 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Beleza? Joia. Então, eu posso dizer que, se este é o volume em metros cúbicos, se eu multiplicar por 1.000, olha lá, vezes 1.000, eu vou ter 75 vezes 1,5, que eu não estou a fim de fazer ainda, porque talvez a gente possa simplificar depois, vezes 1.000 litros. Esse é o volume que está na caixa d'água naquele momento onde eles têm que começar o racionamento de 10 dias, tá? Então, vou pensar o seguinte, eu tenho um volume de água que pode ser gasto por esses moradores. Olha o 75 aqui, ó, que a gente chegou, e olha a quantidade de moradores ali, ó. Esse volume de água, ele vai ser consumido por um morador? Não, né? Ele vai ser consumido pelos 75 moradores. Então, este volume, ele vai ser consumido ao longo de 10 dias por todos os 75 moradores e ele não pode zerar. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, vamos pegar esse volume de água total e vamos ver quanto cada morador pode gastar nesses 10 dias? Então, vamos fazer assim, ó, o volume de água que cada morador pode, ó, água por morador, que cada morador vai poder gastar ao longo de 10 dias, vai ser este volume que está em litros, 75, vezes 1,5, vezes 1.000, isso aí é um resultado que está em litros, se a gente fizesse a conta, isso ia dar 107.000 litros, tá? Dividido pelo número de moradores que eu tenho lá, que são 75.
Olha como você não precisa fazer conta antes e você acaba simplificando, né? Então, eu posso dizer que cada morador, agora sim, 1,5 vezes 1.000 vai dar 1.500. Então, fica mais fácil agora de fazer a conta, né? Cada morador vai poder consumir do que está na caixa d'água ali, ó, 1.500 litros são dele. Ele pode usar ao longo desses 10 dias. Qual é o volume que um morador, então, vai ter que usar por dia, em média? Então, isso aqui, ó, é para 10 dias. Em um dia, o volume de água por morador, que ele vai poder usar, vai ser 1.500 dividido por 10, certo? Se são 10 dias e tem 1.500 que ele pode gastar, cada dia ele vai poder usar 150 litros, certo? E aí já vem o nosso raciocínio aqui que já vai levar direto à resposta. Não é 150, tá? Ele pediu aqui, ó, qual é a quantidade mínima que cada morador deverá economizar por dia. Gente, se ele está acostumado a gastar 200 litros por dia, 200 litros, e ele vai ter que viver com 150 litros por dia só, você concorda que ele vai ter que economizar 50 litros por dia? Cada morador vai ter que economizar 50 litros por dia para poder não acabar com o volume de água que tem aqui, que é esse volume aqui, que ele tem em litros, né? Então, vamos limpar tudo isso aí. O morador está acostumado a usar 200. A gente calculou o volume de água, dividiu pelo número de moradores e achou quanto cada morador vai poder usar dessa água. Só que ele vai poder usar em 10 dias. Em um dia, a gente calculou que ele vai poder usar só 150 litros. Ele está acostumado a viver com 200. Portanto, em cada dia, ele vai ter que economizar 50 litros. Certo, gente? Então, quanto que ele vai ter que economizar aqui? 50, letra A. Tudo bem? Gente, espero que tenha sido útil para você, né? Na tua preparação para o Enem, é muito importante que você conheça as provas anteriores, que você domine essas provas, saiba os conteúdos que mais caem. Veja cilindro aí, ó, 2 questões direto, né? E saiba como atacar as questões, como enfrentar essas questões que têm enunciados grandes e têm as informações dispersas nesses enunciados. O Enem é muito diferente da maioria dos vestibulares, como o FUVEST, como federais, tá? É bem diferente. O Enem tem muito mais questões. Se veja só de matemática, aqui são 45 questões. Normalmente, no vestibular, você tem 10 questões, você tem 9 questões, às vezes, de matemática, né? Então, você tem 45 questões de matemática e 90 questões num dia, onde você tem 3 minutos por questão, com enunciados gigantes. Então, é normal você ter que pular questões, você ter que decidir qual é a questão que você vai fazer, qual é a questão que você não vai fazer, tá? Então, é muito importante que você use essas questões e essas resoluções para se preparar para saber o que cai e como atacar as questões do Enem. Como fazer para realmente você ir bem nessa prova, tá bom? Valeu, pessoal. Tem várias questões que a gente vai resolver na sequência. Se você gostou, por favor, dê seu like no vídeo, se inscreve no canal e o meu Instagram também eu aviso todo mundo quando chega um vídeo novo no canal, eu aviso lá no Instagram também. Então, se puder, se inscreva no @guimatemática no Instagram, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, gente. Abraço, até a próxima.